O Novos Tempos está de volta e hoje estamos conversando sobre comunidades terapêuticas que tratam e trabalham a ressocialização de pessoas viciadas em drogas. Conheça um desses locais que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele teve o primeiro contato com as drogas com apenas 8 anos de idade. Começou com o cigarro, aos 9 foi apresentado ao tiner, aos 14 a maconha e aos 18 conheceu o crack. Agora está há 4 meses em tratamento. A mudança foi aos 32 anos, quando o filho, que morava no interior, veio para Belo Horizonte. Ele veio para Belo Horizonte, aí eu comecei a estar lidando ali com ele no dia a dia. No que eu percebi que a bebida, a droga, estava me atrapalhando o meu relacionamento com ele, pensei comigo mesmo, né? Falei, não, agora é a hora que eu tenho para poder me internar, é agora. E foi aí que eu decidi me internar. E graças a Deus eu estou aqui hoje. Ele acabou de passar por uma experiência proposta pelo programa terapêutico, ir para casa durante 7 dias. Foi maravilhoso, foi como eu nunca tivesse tido, sabe? Porque apesar de eu ter parado e voltado algumas vezes de usar droga, eu nunca fiquei totalmente sem usar, sabe? Eu fiquei sóbrio mesmo. Eu parava de usar a maconha, mas não parava de usar o cigarro nem a bebida. Eu parava de usar o crack, mas não parava de usar a maconha nem a bebida, entendeu? E esses 7 dias não, esses 7 dias foi sóbrio, totalmente sóbrio mesmo. Então foi onde que eu pude aproveitar o meu filho, pude aproveitar minha namorada ao máximo, aproveitar minha mãe. A história é de um dos 45 internos da comunidade Reviver, que fica em Jaboticatubas, na Grande BH, que acolhe viciados em drogas. Quando foi em 2007, mais ou menos, aí começou a infraestrutura mesmo, né? Nós começamos a receber, aí a nossa documentação ficou em dia, aí nós tivemos a lei de utilidade pública municipal, aí conseguimos a lei de utilidade pública estadual, a lei de utilidade pública federal. Aí ficou mais fácil, porque aí o governo estadual começou a nos ajudar e nós começamos a ter a subvenção municipal. Voltado para homens de 18 a 59 anos, o tratamento começa com 6 meses de internação. Depois, eles e a família continuam sendo acompanhados por pelo menos 3 meses. Nós temos uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, nutricionista, 2 cozinheiras, a turma de enfermagem. Para entrar na Reviver, é preciso passar por uma triagem para saber se é realmente necessária a internação. Depois, o dependente faz um check-up médico e odontológico para ser levado pela família à comunidade. Então, a família que vai trazê-lo para a comunidade, se ele precisar ir a uma consulta médica, é a família que vai levar, se ele for a uma perícia, então a família é implicada no processo de tratamento. O local tem piscina, academia, biblioteca, além de oficinas de silk, marcenaria, argila e cursos oferecidos por instituições parceiras. E há regras de convivência rígidas. Eles não podem, por exemplo, se agredir fisicamente, não pode ameaçar o outro. Eles têm horário para acordar, horário para contribuir com o espaço da instituição. Alguém precisa ajudar a cozinheira a fazer a comida, ao passo que alguém precisa também fazer a limpeza dos quartos. Então, cada um tem uma atividade para manutenção mesmo da instituição. Acompanhei a chegada de um dependente de álcool que, junto da esposa, contou sobre como começou a beber e quando decidiu que era hora de se tratar. A amizade, achava bonito. 15 anos de idade, estudando. Aí comecei a beber e não parei mais. Problema no fígado, adoeci, né? Aí isso agravou demais. Atrapalhou a família, decisão minha. Achei que estava na hora de mudar, aí vim pra cá. Livrar de um vício não é fácil, mas mesmo com as dificuldades, vale a pena se dedicar ao tratamento. Porque o dependente químico, ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele fala assim, eu paro a hora que eu quero, eu uso o dia que eu quero, mas aí na hora que ele coloca o dinheiro no bolso, ele some 2, 3 dias. Então, a comunidade terapêutica é muito importante nesse cenário hoje. Foi um pouco complicado no começo e tudo, mas hoje para mim o tratamento é de muito valor, sabe? A vontade que eu tenho de
de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa que posso acrescentar em vez de diminuir, né? De ser mais em vez de menos, é muito grande. E eu quero estudar, quero criar outras expectativas na minha vida, quero subir a escadinha. Lúcio, há dois pontos que são muito discutidos, muito debatidos, né, que provocam polêmica aí sobre essa questão das comunidades. Um é sobre a questão da luta antimanicomial, algumas pessoas acreditam que seria um retrocesso aí em relação a essa luta, e o outro sobre a ressocialização desses pacientes, né? Como é que acontece lá dentro e como é que é o retorno deles para o mundo aí? Bom, é paradoxal, mas as comunidades elas tomam força no Brasil a partir da década de 70. Que é exatamente quando crescia o movimento dos manicômios, né? E a indústria da loucura, digamos assim. Então, a comunidade ela surge em contraposição ao movimento dos manicômios. Uhum. Ela surge como alternativa de tratamento para usuários de álcool e drogas, e não o contrário. Porém, não são todas, mas algumas comunidades com métodos antigos, não que eles tratassem como os manicômios, mas eles tratavam as pessoas de forma desumana. Uhum. Né? Violenta, né? Violenta, alguns casos até foram parar em delegacias, né? Isso eu acredito que tem que ser punido, sim. Mas as comunidades, elas sempre procuraram um tratamento humanizado, até porque a questão religiosa, ela implica na humanização desse atendimento. E, portanto, esse paradoxo, né, ele pode sempre existir, mas não por coincidência, mas por questões óbvias, a comunidade terapêutica ela surge como um lugar não de prisão, mas de libertação da pessoa, por ser um lugar que a pessoa vai por livre, espontânea vontade, voluntariedade e desejo de mudança. Agora, eu vejo recentemente aquela reportagem da Forma de São Paulo, que queria tratar os dependentes do crack, né, de maneira forçada. E como você já falou de um recadastramento, de uma avaliação, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Sobre as políticas públicas. Quais estão acertando, aonde estamos errando, na sua maneira de pensar sobre essa temática? Bom, tem um grande problema aí. Primeiro, que não existe no papel uma política pública sobre drogas. Há 4 anos atrás, houve uma escrita dessa política pública, eu participei inclusive desse momento, junto com outros técnicos, com outras pessoas, e, inclusive técnicos de governo, mas no estado de Minas Gerais. Isso não emplacou. No Brasil, há hoje um movimento de estruturação de uma política, meio que às avessas, né? Vai se juntando os serviços que existem para criar uma política, mas especificamente uma política sobre drogas, ela não está desenhada. Porém, os serviços estão disponíveis. Então, como diz, esse cadastramento seria uma forma de aglutinar os serviços e, posteriormente, escrever uma política. A própria contradição, que tipo de atendimento é melhor, que não leva a nada, não vai levar a lugar nenhum, uma coisa que é importante, às vezes, de ser discutida com todos os grupos envolvidos, né? Os técnicos das comunidades, os técnicos do governo, da saúde mental, os conselhos regionais, e com isso surge agora um marco regulatório das comunidades terapêuticas, que é a resolução 1/2015 do CONAD, baseada na Lei 11.343, e que ela regulamenta o atendimento das comunidades terapêuticas. Em Minas Gerais não há internação compulsória, ou existe? A forma, não regulamentado, mas existem vários serviços que prestam esse tipo de atendimento à comunidade. É pago a maioria das vezes. Ô Lúcio, eu queria introduzir o tema da religião nas comunidades terapêuticas. Em que sentido essa presença se dá? Parece que na origem de muitas comunidades terapêuticas ela está presente como motivação. A gente sabe do papel da religião na vida humana, nas sociedades, é bem estudada essa temática. Mas no caso das terapias nessas comunidades, qual o papel da religião ali? Bom, eu vou fazer só um pequeno retrocesso, mas não demorado, breve. Quando eu comecei a trabalhar na comunidade terapêutica, a perspectiva era totalmente religiosa. Existia um profissional que trabalhava lá,
E quando eu cheguei, eles falaram, não, queríamos que você viesse trabalhar conosco e fizesse um trabalho aqui conosco e tal. Eu falei que não precisa de psicólogo. A religião se basta, né? E nesse momento, o que eu queria dizer é que não existia uma inserção técnica, uma visão técnica da comunidade terapêutica, do trabalho da comunidade terapêutica. O que imperava era uma intervenção religiosa. Hoje, tomando como base, onde eu trabalho e algumas outras comunidades que eu conheço, não são muitas, mas são suficientes para criar essa lógica de serviço e uma metodologia bem interessante, a parte técnica ela tem o seu lugar de importância igual à religião. Bom, a importância da religião nessa intervenção ela começa com um trabalho assistencial. Essa ideologia humanizada, né, que iniciou esse trabalho. Porém, com o passar do tempo, como eu disse anteriormente, nós começamos a descobrir que a fé tem um papel. A fé enquanto credibilidade, enquanto uma força do indivíduo em acreditar em alguma coisa. Se pegarmos pelo espectro da não espiritualidade, quando acreditamos, as coisas têm uma força muito maior para acontecerem, né? Fora da espiritualidade. A programação neurolinguística fala isso, né? Alguns movimentos outros de outras teorias também falam isso, né? A física quântica traz isso. Então, ideologicamente, a religião tem o seu espaço com a sua ideologia de credibilidade. Por outro lado, a ciência também tem o seu espaço quando falamos desse indivíduo que acredita. Você acha que a religião atrapalha quando ela quer substituir a ciência ou se, como você disse, se julgar autossuficiente no tratamento? A recíproca também é verdadeira. Quando a ciência quer substituir tudo e ser... Não levar em conta que o ser humano é um ser... O saber absoluto. Crença. O saber absoluto, ele sucumbe à vontade do próprio indivíduo. E à medida que nós acreditamos que isso é a grande verdade, talvez seja a grande mentira, né? O questionamento, a dúvida, ele muitas vezes ele traz uma reavaliação de todo o processo, que seria essa trajetória que é feita hoje em dia. Nós trabalhamos com a perspectiva de também errar, não só de acertar. E talvez os erros, eles tenham nos ensinado muito também, não só os acertos. E com o passar dos anos, né, a gente vem percebendo que muitas comunidades elas têm crescido nessa forma de atendimento e cada vez mais se especializado, muito mais do que alguns serviços, que se encerram também numa forma de intervenção única e acreditam somente naquele tipo de intervenção como sendo a única forma. O indivíduo ele tem que ter a liberdade de escolha, mas se ele tiver toda a liberdade no momento que ele não consegue escolher, talvez seja um grande problema. Aí vão lá e fazem a intervenção compulsória. É o extremo, percebe? Não tem um momento para que esse indivíduo possa refletir sobre a sua atitude. Talvez essa perspectiva da reflexão, a espiritualidade, ela entra nesse espaço de reflexão para que esse indivíduo possa guiar-se durante um tratamento, durante uma intervenção que vai trazer a ele essas contribuições de cura. E como é que fica essa questão do retorno dessas pessoas aí para a sociedade? Bom, anteriormente essas pessoas terminavam o tratamento, iam para a rua e pronto, acabou-se o vínculo. Hoje existe um programa. Esse programa, na verdade, alguns chamavam antes de pós-alta, mas se é alta não continua o tratamento, né? Então seria um programa de pós-internação, no qual essa pessoa tem um acompanhamento da assistente social, de psicólogos, e esse acompanhamento ele tem a possibilidade de auxiliar esse indivíduo num processo de reinserção social ou de inserção, talvez em alguns casos. E assim, esse indivíduo tem esse suporte numa sequência de tratamento, mas também numa sequência dessa perspectiva social de assumir os seus papéis diante da família, diante da sociedade, e a família também é trabalhada. Mas no caso de uma recaída, ele pode solicitar voltar à comunidade? Pode, só que hoje, por instituição do próprio Estado, num período de 2 anos, ele pode ficar 1 ano em tratamento, mas no período de 2 anos ele não pode voltar para aquela mesma comunidade. Aí geralmente ele é encaminhado para uma outra comunidade, para um outro tipo de intervenção. Lúcio, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço muito a sua presença. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas dos nossos participantes, nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite também. No programa de hoje você teve a oportunidade
de aprofundar sobre o tema das drogas e, especificamente, sobre as chamadas comunidades terapêuticas. Avaliamos as políticas públicas, conhecemos a metodologia utilizada nessas comunidades e o porquê da presença marcante da espiritualidade nessa forma de tratamento. Você pode rever este programa e os anteriores no canal da PUC TV Minas, no YouTube. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na próxima semana com mais discussões atuais para você. Até lá!